Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós estamos começando mais uma aula de redação. Vocês veem aqui os meus contatos. Para quem não me conhece, pode conhecer um pouquinho mais. Eu sou a professora Luana Porto e tenho o maior prazer em estar aqui com vocês para mais uma aula do CEISC pré-ENEM. Olhem só, a gente vai falar hoje de algo que é bem importante para quem está interessadíssimo em conquistar uma vaga através da seleção do SISU pelo ENEM. Nós vamos falar justamente da redação do ENEM, dando conta de alguns aspectos gerais que singularizam essa prova. Vocês sabem, né? ENEM tem um caráter um pouquinho diferente da redação dos outros vestibulares das universidades tradicionais que temos aqui no Brasil, sejam elas privadas ou algumas públicas que ainda fazem vestibular distanciando-se da seleção pelo ENEM. Então, olhem só, nós temos que cuidar esse esqueminha aqui, que ele vai indicar o que a gente precisa saber, precisa bem na prova de redação do ENEM. Primeira coisa, o ENEM requer muita habilidade de leitura. Por quê? Quanto mais a gente lê, mais a gente acumula informação. E esse acúmulo de informação vai nos gerar o quê? Uma ampla bagagem de conhecimentos. Esses conhecimentos vão ser provenientes das várias disciplinas que nós estudamos na escola, que nós estudamos ao longo da nossa formação na educação básica. História, matemática, física, química, sociologia, português, literatura, enfim, essas disciplinas todas trazem uma bagagem enorme. Só que essa bagagem enorme não é proveniente só das disciplinas. Vocês leem textos que não são leituras obrigatórias na escola, vocês olham séries de TV ou na internet, vocês têm acesso a músicas, a documentários que não são necessariamente discutidos na escola. E isso forma também a bagagem de vocês. Mas para que isso serve? Porque vocês podem citar qualquer uma dessas referências da vida de vocês do texto da redação de vocês. Por quê? Citar, mostrar conhecimento proveniente das artes, que sejam elas artes musicais, televisivas, cinematográficas, literárias, fundamental para o ENEM. Assim como é fundamental na redação do ENEM citar um conhecimento que vem lá da história, citar um historiador, citar, por exemplo, um sociólogo ou um filósofo. Então, as leituras ao longo da nossa vida vão gerar essa bagagem ampla de que a gente vai chamar de repertório socioprodutivo. Tudo isso vai ser acionado na redação. Só que, claro, eu vou ter um repertório gigante, porque eu sou muito leitora e vocês também são. Eu não vou poder colocar tudo num texto de até 30 linhas, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que selecionar dados. Então, olhem que o nosso movimento ali nesse diagrama está fazendo uma restrição. Eu vou selecionar os dados que me interessam para aquele tema da redação do ENEM e aqueles dados que interessam para defender o ponto de vista que eu elegi na abordagem do tema da redação do ENEM. E aí, depois que eu seleciono esses dados, o que eu faço? Eu planejo a minha escrita e vou dizer qual é a minha tese, quais são os argumentos que eu vou usar no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, até chegar à proposta de intervenção lá no finalzinho do texto. E aí, claro, eu parto para a redação. Então, esses aspectos de movimento do texto são aspectos para a gente entender como é que deve funcionar a nossa preparação para a redação do ENEM. Então, gente, dica básica, ler muito para ampliar a nossa bagagem e começar sempre a selecionar as informações, anotando esses dados para criar um bom plano de escrita. Só que o ENEM tem outras informações importantes também que a gente tem que lembrar. Por quê? Quando a gente lê uma proposta de redação, a gente tem que saber qual é o tipo textual que a gente vai ser chamado a escrever. Se é uma narração, uma descrição, uma injunção, uma descrição, uma dissertação, uma argumentação. O que o ENEM quer? A dissertação e a argumentação. Então, não é para contar historinha, não, na prova da redação do ENEM, tá, gente? Se vocês quiserem contar como é que vocês nasceram, qual foi o primeiro dia de aula de vocês, isso não vale para a redação do ENEM, porque o ENEM não quer narração. O ENEM quer que vocês exponham informações sobre um tema que vocês se posicionem acerca daquele assunto. Ou seja, tem que ter tese, tem que ter argumento. O que mais que o ENEM quer? O ENEM quer que vocês usem qual modalidade da língua? A língua padrão. O que é essa língua padrão? A língua que não vai cometer erros gramaticais, a língua que vai ter obediência estreita à gramática normativa. Não pode errar crase, não pode errar concordância, porque isso vai descontar nota. Além das questões gramaticais, a língua padrão tem o que mais, pessoal? Não é só regrinha de situação, de colocação de pronome, de emprego de vírgula, não, gente. Isso indica que eu preciso ter um vocabulário elástico, produtivo, ou seja, não posso repetir palavra, não posso usar só as palavras que eu uso para conversa de bar ou uma conversa com os meus amigos numa festinha. Seja de escola ou seja num pub. Não, eu tenho que usar uma língua mais elaborada. Então, tem a ver com questões gramaticais e com um vocabulário também mais elástico, ou seja, mais amplo, mais rico. E, por fim, olhem lá de novo na nossa tela, o que vocês têm que cuidar? Que o ENEM delimita um mínimo e um máximo de linhas. Se vocês escreverem entre 7 e 30, tá ok, a redação de vocês vai ser corrigida. Agora, se vocês escreverem 5 linhas e meia,
espere-me no Enem 2020, porque vocês vão bailar a curva, ou seja, vão ter que fazer de novo, porque vão se dar mal. Então, mínimo de 7 linhas e máximo de 30. Se escreverem 31, é 0, assim como se vocês escreverem 3 ou 4 linhas apenas. E atenção, gente, informação importantíssima. Na contagem das linhas, não serão consideradas as cópias que vocês eventualmente vão fazer da prova de língua portuguesa ou de ciências humanas do dia da prova de redação. Se vocês copiarem qualquer frase da proposta de redação nos textos motivadores, da prova de língua portuguesa ou de qualquer outra matéria, tudo isso não conta, porque o que conta é a redação de vocês. Tudo que não for de vocês não conta. Então, olha só, eu escrevi 10 linhas, e nessas 10 linhas eu copiei 4 da informação que está dentro da prova. Quantas linhas são minhas? 6. 0 para mim, vou ter que fazer o Enem de novo. Bailem na curva. Não bailem na curva. Tem que ser linha autoral, no mínimo 7. Caso contrário, Enem de novo. E aí vocês têm que cuidar, então, que essas bagagens que a gente tem acumuladas na nossa vida, provenientes das disciplinas que a gente estudou na escola, provenientes das leituras que a gente fez fora da escola, de livros, de telenovela, de filme, tudo isso tem que ser anotado. Por quê? A gente não pode se achar o super-homem ou a Mulher Maravilha e achar que a gente vai dar conta de gravar tudo na nossa mente. É importante a gente se ajudar e favorecer a nossa memória. Para que gastar energia à toa, né, gente? É importante anotar. Para isso, a gente vai ter uma dica importantíssima, que é o nosso caderno temático. A gente vai ter uma videoaula só sobre isso. Então, anotar ideias de livros, anotar passagens de textos literários ou de falas de personagens da TV ou do filme que são interessantes, porque tudo isso, em algum momento, pode ser acionado na redação. Adorei as ideias do filósofo Adorno, filósofo marxista. Vou anotar as principais ideias dele. Por quê? Antes da prova, eu vou pegar aquele meu caderno lá, vou rever tudo que eu já anotei e vou refrescar na minha memória tudo que eu achei importante. E, eventualmente, eu posso usar isso nas minhas redações. Não só do Enem, mas as redações dos outros vestibulares que eu prestar também. Aí, o que mais que eu faço? Depois que eu tenho essa bagagem toda fresquinha, que eu tenho mecanismos para revisar tudo que eu anotei como importante, o que eu faço? Começo o processo de treino de escrita. Para isso, eu vou ter que saber o que é um projeto de texto, vou ter que fazer o treino da escrita e a escrita propriamente dita, que vai ser aquela passada limpo na folha definitiva de redação. E isso a gente vai treinar. Isso é preparação. E a preparação também implica que eu conheça a prova de redação do Enem e a estrutura que é solicitada nesse tipo de escrita. Se vocês forem observar o que aparece agora na tela, vocês vão ver que a estrutura da proposta de redação do Enem, ela é mais ou menos fixa, desde um primeiro momento que o Enem foi lançado no Brasil, que foi em 1998. O Enem já tem mais de 20 anos e o estilo da redação é sempre o mesmo, ou seja, sem surpresas. Qual é esse estilo de redação? A proposta vai aparecer sempre com textos motivadores, 1, 2, 3, sempre 4 textos. Esses textos são só para a gente compreender melhor o tema, não são textos para a gente copiar partes, ou muito menos para a gente reproduzir informações, porque isso vai gerar uma nota menor. São textos para a gente analisar informações, analisar os dados e, a partir deles, criar as nossas próprias reflexões. Depois, essa proposta de redação vai ter uma situação, problema para a gente discutir. Por exemplo, o fato de nós não lermos muito, de nós não sermos um país de leitores, o fato de nós continuarmos sendo um país que agride muito as mulheres, o fato de nós termos uma lei, a Lei Seca, que tentou coibir a prática de crimes e de uso de bebidas alcoólicas no momento de dirigir, mas que, infelizmente, não gerou efeito desejado, ou seja, nós continuamos tendo pessoas dirigindo embriagadas. Então, isso é uma situação, problema. O fato de as pessoas surdas não terem acesso amplo à educação no Brasil, isso é uma situação, problema. Aí, toda a situação, problema, vai gerar na escrita que eu me posicione em relação a essa situação, problema, dizendo o que eu penso em relação a isso e apresentando argumentos para defender o que eu penso e, claro, tentando apresentar uma ou mais propostas de solução para esse problema. Então, essa é a estrutura da prova de redação do Enem, e ela não vai mudar, a não ser que o manual de redação e o seu edital de Enem, que vai ser lançado provavelmente em abril de 2019, apresente algum tipo de alteração. Se não tiver alteração, vai seguir essa lógica dos anos anteriores. E o que eu preciso saber para não queimar a cuca e saber que eu posso usar a favor da minha performance maravilhosa na prova do Enem, as dicas da aula daqui da professora Luana. Olhem aqui que eu tenho nesse esquema para vocês. Primeiro, a redação solicitada na prova do Enem é uma redação
que requer a dissertação e argumentação. Ou seja, eu preciso fazer 2 movimentos juntos. Eu tenho que mostrar que eu tenho domínio sobre o tema, ou seja, que eu sou capaz de fazer uma dissertação e que eu sou capaz de refletir de forma autoral, de forma pessoal, sobre aquele tema, dizendo o que eu penso sobre aquele assunto. Então, eu tenho que saber a argumentação. Para isso, eu vou mobilizar os conhecimentos da minha memória. Aquilo que eu sei sobre o tema, aquilo que a prova me indica que eu posso explorar de forma criativa e fazer uma redação em que eu demonstre que eu sou capaz de resolver uma situação, problema. Para isso, eu vou mostrar para vocês a proposta de redação do Enem de 2015, que é uma redação cujo tema ainda é atual. Lá em 2015, foi discutido o número de violências contra a mulher e os tipos de violência que as mulheres sofrem. Então, notem que a violência física, a violência psicológica, a moral, a patrimonial, o cárcere privado e o tráfico de pessoas são alguns dos tipos de violência que lá nos anos 2014, 2015 eram recorrentes. E aí, lá naquela época, já se havia campanha para diminuir os casos de feminicídio no Brasil. Lembre que feminicídio é uma expressão que surgiu muito forte no contexto brasileiro para aludir àqueles crimes que são motivados ou que são caracterizados pelo fato de a mulher ser mulher. Ou seja, são crimes cometidos contra a mulher por ela ser mulher. E aí nós tivemos também o impacto dos números, os números de violência que são registrados e que são denunciados, os números de homens que foram enquadrados na Lei Maria da Penha, que foi uma lei de 1996, que tentou coibir e punir os homens que cometem violência contra as mulheres. O número de processos julgados, 33,4% naquela época, 2015, as prisões em flagrante e as prisões preventivas. Esses textos motivadores para que o aluno, candidato ao Enem de 2015, discutisse o tema que é a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Notem que aqui tem uma palavra-chave importantíssima, que é a persistência da violência contra a mulher. Ou seja, não era para discutir que isso era algo novo. Quer dizer, é algo que consiste no plano histórico da sociedade brasileira. E é algo que persiste de forma negativa. Ou seja, quando alguma coisa persiste, é que a gente não gosta dela. Porque se ela continuasse, não teria problema nenhum. Então, a persistência sempre implica que a gente não goste muito daquele fato acontecendo de novo de forma reiterada. Então, o texto deveria discutir por que, por exemplo, que a violência contra a mulher no Brasil é algo persistente. O que poderia ser feito para além da Maria da Penha, para além de um disque de denúncia, para coibir a prática de violência contra a mulher e os crimes de feminicídio, matar a mulher por uma questão de gênero. Aí eu trouxe aqui para vocês 2 exemplos de textos que poderiam aparecer numa redação do Enem. Aí vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Olha ali, será que o texto é adequado à proposta de redação? Lembre, o Enem quer um texto dissertativo argumentativo e um texto que discuta, nessa proposta de redação de 2015, a persistência da violência contra a mulher. Vamos observar o primeiro exemplo comigo? Será que o autor do texto entendeu o que era para fazer? Sim ou não? Acompanhe na tela. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados em 2015, mostram que a cada 1 minuto, uma mulher é estuprada no Brasil. Mas a violência sexual não é a única forma de agressão contra o gênero feminino. Além dessa, há a violência física e psicológica que abalam o modo de viver das mulheres. Diante disso, cabe analisar as causas da persistência da violência que atinge o sujeito feminino na sociedade brasileira. Vários comentários sobre esse texto. Vou destacar 3 comentários apenas. Primeiro, o texto é um texto que segue uma estrutura padrão, início, meio, fim, não apresenta desvios gramaticais, ou seja, é uma escrita correta e fluente. Segundo comentário, o texto está, sim, apresentando o tema que é solicitado para a prova do Enem de 2015, que foi a violência contra a mulher. E aí o autor do texto selecionou aqui a violência sexual e a violência física e psicológica como elementos para abordagem da violência contra a mulher. Terceiro comentário. O texto apresenta o tema, mas o texto fica só na abordagem dissertativa. Por quê? Ele faz uso de um dado estatístico bem relevante, que a cada 1 minuto uma mulher é estuprada no Brasil, diz que existem 3 tipos de violência aqui, contra a mulher, a sexual, a física e a psicológica, e chega ao final com a última frase dizendo que é preciso discutir as causas. Quando eu vejo uma redação assim sendo iniciada, eu entendo, nossa, o autor até entende do assunto, ele está dando uma dentro, não está dando bola fora em relação ao tema, mas ele está dando uma bola fora, e uma bola gigante fora, que é, ele não disse o que ele pensa sobre isso desde o primeiro parágrafo. Por quê? Por quê? Porque a redação do Enem quer esse posicionamento, quer a voz do autor desde o primeiro parágrafo. Cadê a voz do autor? Será que ele gosta desse tipo de violência? Será que ele acha que isso é um absurdo? Será que ele não está nem aí para isso? Será que ele é indiferente à violência contra a mulher? Não sei. O autor não disse.
Então, o texto não está totalmente dissertativo, argumentativo desde o seu início. Então, esse texto aqui, gente, é adequado? Não totalmente. Porque ele disserta, mas ele não começa já argumentando. E lembre que a redação do Enem tem que ter dissertação e argumentação juntas. Agora, vamos ver esse segundo exemplo aqui. Será que agora o autor do texto conseguiu consertar os dados? Será que ele fez uma redação dissertativa e argumentativa bem melhor encaixada aqui? Olhem comigo essa redação que diz assim. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados em 2015, mostram que a cada 1 minuto uma mulher é estuprada no Brasil. Mas a violência sexual não é a única forma de agressão contra o gênero feminino. Além dessa, há a violência física e psicológica que abalam o modo de viver das mulheres. Independentemente das formas de a mulher ser agredida, é preciso combater essa prática, que é histórica no país e que revela um cenário de ameaça constante para o sujeito feminino. Notem que agora o autor do texto usou os mesmos dados, só que ele introduziu algo diferente, que eu vou marcar aqui no texto para vocês qual é esse algo diferente. O que diz aqui? Ó? Independentemente da mulher ser agredida, é preciso combater essa prática. Quando o autor diz que é preciso combater essa prática, ele já começa a introduzir a sua voz, ele já começou a ter um ponto de vista, ou seja, ele não concorda com isso. Esse ponto de vista é o que se espera numa redação do Enem. Então, este texto aqui está muito mais adequado que o anterior que a gente analisou. Então, gente, vamos gravando desde o início, que todo texto dissertativo e argumentativo tem que ter em cada parágrafo uma demonstração, mesmo que tímida, da voz do autor. Ou seja, eu tenho que captar em uma frase, em uma parte de frase, o que o autor pensa sobre aquele tema. Se ele gosta ou se ele não gosta de determinado comportamento, se ele concorda ou não concorda com o autor, enfim, ele tem que dizer qual é o olhar dele, a perspectiva dele, o juízo de valor dele sobre o tema da redação. E aí, como que a gente faz isso? A gente vai ter que estruturar o texto, dizendo em cada um dos parágrafos o que a gente pensa. Aí, o outro ponto que nós vamos falar agora nesta videoaula é como que a gente vai estruturar a redação do Enem. Olhem só, nós temos um esquema aqui no quadro que vai mostrar como que a gente formula cada um dos parágrafos. Então, para ser um texto dissertativo, eu tenho que ter 3 movimentos: introdução, desenvolvimento e conclusão. Esses 3 movimentos são obrigatórios em qualquer redação de caráter dissertativo. Se for caráter dissertativo, argumentativo, o que eu acrescento? Que nesses 3 movimentos, a introdução, do desenvolvimento e a conclusão, eu tenho que expor a minha voz. Acompanhe, então, comigo agora aqui na tela o que eu faço em cada uma dessas partes. Olha aqui. Na introdução, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que anunciar o tema e indicar a tese, ou seja, eu tenho que indicar o que eu penso, qual a minha opinião sobre aquele assunto. Nos parágrafos seguintes, que vão compor o desenvolvimento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desdobrar a tese, ou seja, eu tenho que esmiuçá-la de modo a provar que aquela tese lá do primeiro parágrafo é certa, precisa ser compartilhada pelo leitor e ela é consistente. E o que eu faço no final? O que eu faço na conclusão, na última parte do texto? Eu vou fazer o fechamento, no caso do Enem, apresentando uma proposta de intervenção. Como que eu vou resolver aquela situação, problema. Então, todo texto de redação do Enem tem que seguir essa lógica. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Na introdução, qual é a palavrinha-chave? Vamos marcar aqui. Eu tenho que indicar qual é o tema e, obrigatoriamente, qual é a minha tese enquanto autor do texto. No desenvolvimento, eu tenho que desdobrar a tese com base em argumentos. Ou seja, eu só vou comprovar minha tese se eu for capaz de argumentar. E no final, o que eu faço? Eu tenho que ser capaz de resolver a situação dada. A situação problema dada tem que ser resolvida com medidas. E nós vamos aprender a fazer essas medidas certinho para tirar a nota máxima nos 200 pontos que vale essa proposta de intervenção. E aí eu trago aqui para vocês um exemplo de como um texto sobre a objetificação da mulher, o fato de nós termos uma sociedade que adora tornar a mulher objeto de cama, objeto de mesa, objeto no trabalho, objeto na televisão. Como que esse texto pode ser estruturado seguindo a lógica da introdução, do desenvolvimento e da conclusão? Vocês têm aqui na tela já um exemplo que é um exemplo canônico, que vocês poderiam seguir para fazer qualquer redação. Em que vocês vão ter o primeiro parágrafo com uma primeira frase, que está destacado aqui em verde, esse é certo, que indica o tema. O que está em laranja vai indicar a tese. Tema e tese é o que eu tenho que dar conta num parágrafo de introdução. O que está em azul e em lilás é o desenvolvimento, é
o desdobramento da tese. São os argumentos que eu vou usar para mostrar que a minha tese, que a minha opinião é verdadeira, ela é confiável, ela precisa ser compartilhada. E o que está em verde, o último parágrafo do texto, que consiste na conclusão, nada mais é do que a apresentação da proposta de solução para o problema. Qual é o problema? A objetificação da mulher. As mulheres que se tornam objetos ou que são objetificadas. Acompanhe comigo que eu vou fazer destaque aqui na leitura dos pontos fundamentais desse texto. Na tela, então. Primeiro parágrafo. A sociedade brasileira, entre outros traços, singulariza-se por tratar a mulher como objeto de cama. Ou seja, aqui houve a introdução do tema de cama e mesa, relegando ao chamado sexo frágil papel social secundário. Tal representação da mulher como objeto da figura feminina é uma clara afronta à sua subjetividade, ou seja, aquilo que torna a mulher um sujeito, e a seus direitos como ser humano. Então, aqui, nesse clara afronta à subjetividade e aos direitos da mulher, eu tenho a minha opinião, ou seja, eu tenho a marcação da tese. Isso é muito simples de ser feito, com 2 frases num parágrafo de introdução, eu já dou conta de fazer uma bela introdução. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar que isso é uma afronta à subjetividade da mulher e tenho que também provar que isso é uma afronta aos direitos dela. Então, o que eu tenho que fazer? Destacar um parágrafo no desenvolvimento para cada um desses itens. Vejamos, então, na tela. Sendo apenas apresentada como ser do lar, a mulher é tratada como objeto a serviço da casa, sem possibilidade de pensar, de negar trabalho doméstico, de exprimir seus pensamentos e emoções. Ou seja, ela não pode sentir, ela não pode pensar, ela não pode escolher. Ela não tem direito a ser gente. E assim, um ser nulo e coisificado. Essa forma de tipificação feminina demonstra ainda uma desatenção dos direitos do ser humano, de decidir sobre sua vida, sobre seu corpo, sobre sua atuação social. Negar esse direito às mulheres é uma forma de oprimi-las e de disseminar preconceito. Então, se mostrou que ela não é sujeito, porque ela não pode escolher, ela não pode pensar, ela não pode expressar o que ela sente. Então, mostrou essa dificuldade de exercício da subjetividade pela mulher objetificada. Agora, eu tenho que falar que ela tem seus direitos como ser humano negados. Eu vou para o segundo argumento, que vai constituir o terceiro parágrafo do texto. Acompanhe comigo, que está em lilás. Esse tipo de preconceito contra a mulher é evidenciado, por exemplo, em campanhas publicitárias veiculadas no mês de homenagem às mães. A elas são oferecidos diversos presentes que vão desde eletrodomésticos para uso em casa, até perfumes e joias que valorizam a mulher para seu encontro com o marido. Imagens que associam o sujeito feminino a 2 situações: profissional do lar e profissional do bem-estar do outro, o homem. Ou seja, ela está sempre a serviço dela, ela não tem direito de ser o que ela gostaria de ser. Aí, o que eu faço? Eu vou ter que resolver o problema. Eu vou lá para o último parágrafo, porque eu já terminei o desenvolvimento agora, e vou para a conclusão. Para que esse tipo de preconceito contra as mulheres seja combatido, olha a ideia de situação, problema sendo transformadas, e os rótulos a elas extintos, é preciso que o governo federal execute 2 ações. Olha aqui as medidas que eu vou propor. Propor leis para tornar crime o preconceito de gênero e instituir nas escolas a reflexão sobre os papéis femininos e as imagens negativas e limitadas criadas para as mulheres. Se isso for executado, certamente o Brasil poderá se tornar um país em que mulheres serão mais respeitadas e menos objetificadas. Apresentou a proposta e disse por que elas são relevantes. Isso é uma estrutura canônica de texto, gente. Notem que não tem nenhuma citação de autor, não tem uma referência ampla, por exemplo, a pensadores. É usada a ideia da causa e da exemplificação como estratégia argumentativa, e esse é um texto que tem todos os movimentos do texto dissertativo argumentativo. Então, notem que aqui, esse texto mostrou aquilo que é esperado para uma redação do Enem, que é saber dissertar e saber argumentar. Por quê? A narração e a descrição não são tipologias adequadas para uma prova de redação do Enem. Então, esse texto que aparece aqui para vocês, da Laís Schaff, conta uma historinha. Mãe, professora, pai fazendeiro, Mino reforçava-se para agregar ao menos alguns traços maternos do jeito de homem de campo. Então, está contando a história do Mino, dizendo como ele era. Esse texto narrativo, descritivo, não poderia ser um tipo de texto a ser escrito no Enem. Aqui eu tenho a representação de 2 assaltantes, que são personagens da crônica contra a pirataria do Moacir Sclia, que são apresentados em seus pormenores, em suas características físicas e psicológicas. Olhem só, os 2 assaltantes, um alto e um robusto, outro baixo e baixinho, eram experientes e organizados, sabiam exatamente as marcas do relógio que queriam. Então, estou descrevendo todos os traços dos personagens. Isso não é interessante para uma redação do Enem, porque a redação do Enem quer discussão de ideias e não gastar muita energia, muita linha fazendo descrição ou narração. Então, o que interessa, gente? Que para o Enem o que mais vale é produzir informação, registrar conteúdo, portanto, dissertar e apresentar
um ponto de vista, defendendo esse ponto de vista com unhas e dentes, ou seja, com argumentos consistentes. E aqui, como exemplo, eu trago uma redação nota 1000, que está publicada na cartilha do participante do Enem de 2018, que é uma redação que tirou nota máxima, e é uma redação que foi escrita a partir daquela proposta sobre o desafio da educação de surdos. A redação da Beatriz Albino Servilha, ela vai tratar aqui um conhecimento de história, já desde o início, mostrando que ela entende como que a família real interveio nos processos de construção da nossa escolaridade no Brasil, e vai dizer que, durante o século XIX, a família real introduziu no Brasil a criação de escolas e universidades, e também foi no período da regência da família real no governo brasileiro que foi criada a primeira ação para os surdos, que tiveram a primeira escola específica para eles. Então, já vai introduzindo o tema, trazendo conhecimento de história. Aí, depois, ela vai continuar discutindo as questões relacionadas aos direitos dos surdos, citando que os direitos deles são negligenciados. Para isso, ela vai fazer alusão ao conhecimento da área do direito, que vai dizer que todos nós deveremos ser tratados de forma igual e que nós devemos ter uma educação adequada às nossas necessidades. Portanto, se eu sou surda, eu tenho que ter uma educação adequada para a minha condição específica. E aí, no terceiro parágrafo, ela vai citar um caso de uma escritora, que é a Helen Keller, que foi a primeira mulher surda e cega a se formar, e vai dizer que a história dela poderia ser aplicada à realidade brasileira, porque essa escritora teve a chance de aprender Libras, e aqui no Brasil também nós poderíamos aprender essa língua, assim como a escritora teve a possibilidade no seu país de origem. Então, ela citou um caso de uma autora de literatura, para depois apresentar, ao final, citando o Nelson Mandela e a sua clássica frase sobre a educação, né, que a educação é capaz de transformar o mundo, para dizer como que deveria ser executada uma proposta para tornar os surdos sujeitos capazes de aprender e ter escolaridade. Então, notem que essa redação aqui, vocês podem dar print na tela para fazer a leitura pormenorizada, que eu não vou fazer aqui em função do nosso tempo. Ela é um exemplo de redação estruturada em introdução, desenvolvimento e conclusão. Ela vai acionar vários conhecimentos de história, de literatura, vai citar também o Nelson Mandela no final, e ela vai dar conta daquilo que se espera na redação do Enem. O que é isso, gente? É o que eu vou destacar agora aqui no nosso quadro síntese. Primeira informação. Na redação do Enem, é interessante, como este exemplo da redação nota 1000, da cartilha do Enem de 2018, que o candidato demonstra um repertório amplo, ou seja, que ele acione conhecimentos de várias disciplinas. Depois, é importante ter atenção ao tema. Isso é uma regra absoluta, não posso fugir do tema, porque a fuga do tema gera nota 0. Eu tenho que compreender também que o tipo textual, a dissertação, para demonstrar conteúdo, e a argumentação, para demonstrar o que eu penso, a minha voz, tudo isso é fundamental, é regra de ouro na escrita de uma redação para o Enem. E, por fim, eu tenho que saber que o estilo de redação do Enem, com aquela apresentação de uma proposta de intervenção, também é regra. Ou seja, se eu não escrever uma proposta de intervenção no final, eu vou bailar na curva e não vou tirar uma nota máxima na redação do Enem. Se você gostou da aula, se você quiser saber um pouquinho mais, me siga no Instagram, porque eu vou dar dicas, vamos fazer lives ao longo do nosso curso. Se você quiser conhecer um pouco mais as minhas postagens e indicações de leituras, siga-me também no Facebook e tenha uma excelente interação aqui com a professora, porque eu estou super afim de ajudar vocês a ser nota 1000 na redação. Até a próxima videoaula.